Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Fazendo um retrospecto a respeito da Copa de Futebol do Mundo, que está acontecendo agora no nosso país, quero crer que este evento foi de extrema valia para nós outros brasileiros. Embora tenha muitas pessoas que discordassem desta opinião, dizendo que o Brasil não teria condições para sediar a Copa, dizendo da incompetência de algumas pessoas responsáveis pelo evento, nós entendemos que tudo está acontecendo a contento. Até agora, só tivemos alegrias, porque, mediante tudo que foi realizado, nós sabemos que estamos dando o que temos para lograr o benefício de, futuramente, podermos dar um pouco além. Logicamente que perfeição só está na transcendência. Mas muitas criaturas que não são afeitas a trabalhar por grandes eventos duvidam da capacidade daqueles que se propõem a fazê-lo. E eu acho, até uma forma de expressão, porque tenho convicção plena, de que a Copa está trazendo e trará mais ainda muitos benefícios para o nosso país, por vários motivos. O primeiro deles é esse desafio do grande evento. Quando o Og Mandino diz que as grandes realizações inicialmente parecem impossíveis, é porque as grandes realizações são muito difíceis. E poucas são as pessoas que são atiradas para fazerem esses eventos. Criticou-se a comemoração, a abertura da Copa. Mas eu acho que ali estava a história da nossa terra. Nós não somos um país de primeiro mundo. Estamos pretendendo sair do terceiro para o segundo, quiçá futuramente, muito breve, estaremos na condição de um país de primeiro mundo. Então, a abertura não foi em nível de um país de primeiro mundo. Mas nós demos o que tínhamos. E muitas pessoas se dedicaram 4 meses a fio para que aquele evento acontecesse. Ao invés de nós analisarmos toda a dificuldade de se fazer uma coreografia daquela, tudo o que quiseram mostrar, é mais fácil criticar. Falar que foi um absurdo, que foi uma apresentação muito tacanha, mas nós sabemos que as criaturas envolvidas deram até além do que podiam para que aquilo acontecesse. Por outro lado, retratar a história do nosso povo, mostrando várias faces do nosso país. E nós somos um país eclético. O Brasil é muito grande, reúne etnias, reúne povos de diferentes costumes, e foi o que foi retratado naquele momento. Quero dizer que foi muito importante também porque mostrou para o mundo que nós somos um país grande, que não somos só selva e macaco. Porque quando a gente vai lá fora, eu já tive a oportunidade de me perguntar se na minha casa tinha macaco. Sem fazer nenhuma referência menos elogiosa às selvas e aos macacos, mas o Brasil é um país que tem coisas maravilhosas e lindas, até as selvas e os macacos. Mas as criaturas lá fora acham que é um absurdo, que nós vivemos no meio do mato, que somos selvagens, que somos semi-analfabetos e até homens primitivos. E agora podemos mostrar que o país é grande, tem muita coisa boa para se ver, e somos um povo muito amorável.
que nos permitimos conviver fraternalmente com todos os povos das mais diferentes castas sociais, das mais diferentes nacionalidades. Então, acho bom que a Copa possa mostrar o nosso Brasil, que será fatalmente coração do mundo, pátria do Evangelho, para o pessoal lá fora, para que eles possam entender que nós somos um povo que merece o respeito que todo povo merece. Então, nós podemos mostrar agora que somos de paz, porque a ideia que se tem lá fora é que aqui se mata, que se violenta, que se agride, e todo mundo tem medo de vir para cá. Não é o que nós estamos vendo. As pessoas estão vindo, participando dos eventos, e estão sendo bem tratadas. Logicamente que, às vezes, temos ainda distorções. Tem pessoas que chegaram a um absurdo de dizer que se o Brasil ganhar, a Dilma será eleita. Se o Brasil perder, o Aécio ganha. Que falta de percepção. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a Dilma vai ganhar, depende da análise percussiente de cada um, de verificar esse momento, porque é um momento de discutir política pela Copa que nós estamos vivendo. Por que não? É hora de analisar o procedimento dos políticos, é hora de analisar em quem nós vamos votar. Agora, não é porque o Brasil vai ganhar que a Dilma vai ganhar. E não é se o Brasil perder, ela também vai perder. Isto é mediocridade. Eu acho que a Dilma vai ganhar se as pessoas analisarem o seu comportamento e acharem que ela é digna de nos representar. Porque cada povo tem o governo que merece. Então, se nós formos analisar em profundidade, saberemos escolher muito bem aquele que irá nos governar. Agora, não alimentar essa ideia absurda de que o ganho político está atrelado ao ganho da Copa. Nós sabemos que, nesse exato momento, nós podemos conviver com outros povos, aprender com outros povos, ensinar outros povos, porque ninguém pode dizer que não tem nada para aprender. E ninguém pode dizer que tem tudo para ensinar. Eu acho que nós estamos aprendendo e ensinando sempre. As criaturas mais dotadas podem formar os menos aquinhoados. E nós podemos aprender, por exemplo, com o Japão, o que é educação. Educação é o conjunto de hábitos adquiridos, disse isso Pestalozzi, o grande pedagogo. Enquanto aqui no nosso país, um time de futebol, perdendo o jogo, foi razão para os torcedores irem ao banheiro, arrancarem o vaso e jogarem abaixo, matando uma pessoa e machucando outras, os japoneses, mesmo perdendo a partida importantíssima para a classificação do seu time, eles se reuniram e limparam todo o estádio. Vocês viram isso? Então, é para nós aprendermos que temos que mudar o nosso comportamento. Onde está a educação? Nós, o Cristiano Ronaldo, ele disse que futebol é um entretenimento. Não há razão para nós fazermos absurdidades porque o nosso time perdeu. E nem cobrar de um time ou de uma pessoa quando ela não está em uma boa fase. E tudo é cíclico no mundo. Um dia nós estamos lá em cima, um dia nós estamos aqui embaixo. E por que podemos exigir que uma pessoa esteja sempre no apogeu? Ou uma seleção sempre no apogeu? Uma comunidade sempre em cima? Quando, a bem da verdade, a gente sabe que em determinado momento nós estamos em baixa. Agora, fazer do futebol um motivo de entretenimento. E se o outro país ganhou? Ótimo, por que não? Esses são nossos irmãos. Também têm o direito de ganhar, como nós pleiteamos para a nossa seleção, que eles também, pleiteando, têm o direito de ganhar. E nós vamos tornar isso de uma maneira educada, tranquilamente, aceitando, tornando como uma coisa normal. E não chegando às raias de agressões, de violências, como a gente vê ainda no futebol. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelos japoneses. Aliás, foram meus grandes amigos. Tive amigo na infância,
na juventude, na fase adulta inicial, agora já caminhando para a senectude, para a velhice, eu tenho grandes amigos japoneses e que eu respeito e admiro, principalmente pela educação que eles têm em relação a tudo. São trabalhadores, são dignos, dificilmente a gente vê mendicância por conta de japoneses, são muito sérios, respeitam a família como ninguém, e um exemplo maravilhoso nós podemos ver. Mesmo perdendo a partida, se reuniram todos e limparam o estádio todo para que ele ficasse extremamente limpo. E nós sabemos que lá no Japão tem um lugar para se fumar. É um quadradinho que está fora de qualquer ambiente fechado. E aquele quadradinho é tão pequenininho que às vezes algum japonês, por descuido, coloca o pé para fora do quadradinho. É razão para o guarda dizer: coloque o pé para dentro. Se o quadradinho está lá, é para ser respeitado. Agora aqui, nós não respeitamos nada. O brasileiro é extremamente irreverente. Outro dia, eu fui buscar um bujãozinho de gás no centro da cidade, e como era só pegar e sair, eu parei num local de descarga de caminhões que viriam descarregar algum material. Quando eu saí, uma multinha, e fiquei feliz, porque onde já se viu eu me achar no direito de estacionar num lugar designado para descarga de alguns caminhões. Então me dei conta que eu preciso melhorar muito. Inclusive respeitar o espaço e o direito dos outros. Porque depois fui me dar conta, fui analisar o que é que eu fiz. A multa financeiramente já é ruim. Depois os pontos na carteira também. Mas eu precisava daquela multa para reflexionar. Porque até então não tinha me dado conta que teria que respeitar os sinais de trânsito para que tudo aconteça a contento. Parei para pensar, se um caminhão chega ali para descarregar, meu carro está estacionado. Aquele caminhão vai ficar esperando, alguém vai descer para procurar o dono do carro. Se não descer, vai ficar analisando onde poderia estacionar. Nisso para alguns carros atrás, esperando o caminhão encontrar o espaço. Veja quanto problema eu criei por uma irreverência frente a uma lei que tem que ser respeitada. Então nós precisamos começar a analisar os nossos comportamentos. Quando João Paulo falou de alguém que inadvertidamente estacionou na porta de alguma garagem aqui, que fique mais atento, lógico, nós vamos incomodar as pessoas que estão morando naquela casa. E se ela tiver que sair de urgência? E um carro está parado na frente 1 hora, é muito tempo. E até achar a pessoa, gera-se muitos problemas. Eu vejo pessoas jogando latinha pela janela do carro. Jogando cigarro na rua, plásticos. E não é só na rua, nas estradas, que é proibido, diga-se de passagem. Então nós temos que começar a rever esses conceitos. Como nós estamos nos comportando diante daquele momento, diante daquele aviso, diante daquela regra, daquela lei, daquela ordem que nós devemos seguir. É isso que faz a diferença. Os espíritos são muito disciplinados. E nós precisamos muito nos disciplinar. Porque quando nós desencarnarmos, eles vão fazer uma análise da nossa ficha. Se nós formos bem disciplinados, assim, não, vem aqui que eu tenho um trabalho para você. Você foi um exemplo de disciplina e eu preciso de uma pessoa igual a você para desempenhar essa atividade. Agora, se aqui nós formos insolentes, indisciplinados, logicamente esse trabalho não será dado para nós. Então nós precisamos começar a rever isso. E esse momento da Copa é para a gente aprender com esses povos que são mais civilizados. Logicamente que algumas torcidas, não quero citar para não faltar com a caridade, algumas torcidas de alguns países que vieram não tiveram comportamentos elegantes. Vamos aprender também que eles estão errados e não vamos fazer isso. A crítica
é importante quando ela é construtiva, mas não aquela que é infundada, destrutiva, querendo denegrir apenas a imagem de quem quer que seja. Então é um momento para a nossa análise. Eu quero crer que nós somos todos uma seleção. Viemos lá de um mundo espiritual para defendermos os interesses do mundo espiritual aqui na Terra. E eles nos escalaram, todos, para essa grande copa desta atual encarnação. Nós fomos escolhidos. Nós estamos na Copa da Terra, porque tem outros times jogando em outros mundos. Nós estamos na Terra. E nós somos preparados para esta partida que está acontecendo aqui. Alguns vão embora mais cedo, outros vão embora mais tarde, mas todos estão aqui para um determinado fim, que é defender os interesses do mundo espiritual. Logicamente que nós, defendendo os interesses do mundo espiritual, estamos nos aparatando para desfrutarmos também do prêmio, do benefício da vitória, que está à nossa espera quando lá nós nos aportarmos de volta. E nós somos treinados. Nós viemos para a Terra, mas fomos treinados previamente. Lá em cima nos disseram, olha, lá na Terra é assim, assim e assim. E vocês devem ter esse comportamento equilibrado para lograr o benefício do proveito da estada reencarnatória no seio da Terra. Só que chegando aqui, a gente esquece dos compromissos assumidos. Lá em Nosso Lar, a dona Laura, quem leu Nosso Lar vai lembrar desse diálogo. Quando André Luiz foi atendido e depois saiu do hospital, não tinha para onde ir, o Lísias, que foi o seu enfermeiro, falou assim, nenhum problema, você vai morar comigo, com a minha mãe, dona Laura. Ele disse, mas como? Eu morar com vocês? Como assim? Ué, você não é meu irmão? Então você vai morar comigo. Você vai morar com a minha mãe. E chegou lá e começou a conviver com eles. Mas num determinado momento, a dona Laura tinha que voltar para a Terra para reencarnar e assumir aqui, dentro da nossa seleção de terráqueos, um compromisso importantíssimo. Ela viria primeiro, depois o seu marido, que já estava reencarnado, iria se encontrar com ela, e os dois iriam receber Emmanuel, mentor de Chico Xavier, que, portanto, estão reencarnados aqui no estado de São Paulo, numa dessas cidades circunvizinhas, não sabemos qual, mas naquele momento em que ela estava programando a reencarnação, ela disse para André Luiz, me preocupa muito 3 coisas, através desse compromisso que eu estou assumindo. E André perguntou para ele, mas quais? Bom, a primeira delas é o esquecimento. Eu estou aqui com um programa, e eu vou chegar lá embaixo, será que eu vou cumprir o programa mediante o esquecimento daquilo a que me comprometi? Porque é assim, lá em cima, nós temos uma visão holística, panorâmica, bem alargada, daquilo que nós precisamos fazer, das nossas dificuldades, daquilo que vai ser favorável, nós temos uma ideia. E assumimos o compromisso e reencarnamos. Agora, se nós vamos executar o programa, depende de cada um. Ela receava, mas logicamente ela já tinha um lastro muito grande de trabalho naquela comunidade, com aval da espiritualidade, para uma tarefa missionária, que é receber essa alma diferenciada que é Emmanuel, que será um grande pedagogo aqui no nosso país. Logicamente, esse país, tendo o compromisso de ser o coração do mundo, pátria do Evangelho, muitos espíritos de escola estão reencarnando aqui.
E ele já está reencarnado com cerca de 12 anos entre nós. E ela estava apreensiva. E então os mentores disseram para ela, os amigos, aqueles mais elevados, que estavam hipotecando solidariedade àquela proposta, fique tranquila. Nós haveremos de intuí-la, de envolvê-la, para que você possa realmente levar a efeito o programa encetado aqui, adredemente diante do seu reencarne. Mas existe outra preocupação? Daquelas pessoas que vão reencarnar junto comigo. Será que eu terei facilidade de relacionamento? Será que eu conseguirei estabelecer um clima afetivo, amorável? Será que elas não criarão obstáculo para que eu cumpra o meu programa? Aí, da mesma forma, os amigos disseram, não, fique tranquila, logicamente você vai ter as adversidades, a vida é assim mesmo. Disse Jesus, cego não pode puxar cego, ambos caem no buraco. É sempre um com a visão mais alargada, arrastando o outro. Então seria um desperdício colocar duas pessoas altamente iluminadas, sem ter alguém para ajudar. Logicamente, algumas pessoas serão assessoradas, serão custodiadas, amparadas por essas grandes almas. E você fique tranquila que nós já nos encarregamos de fazer tudo para que dê certo. Mas qual é a sua outra preocupação? É da minha condição biológica. Será que eu nascerei com as condições de ser mãe, de poder realizar meu trabalho, de estar fisicamente preparada para executar meu plano de ação? Da mesma forma disseram para ela, não, fique tranquila, nós já nos encarregamos de tudo para que você possa fazer o seu trabalho que está na sua mente. Então, quando nós reencarnamos, o plano espiritual já cuidou de tudo. Nós viemos para a Terra com toda uma assessoria. Só que chega aqui, com essa seleção, tem que ser muito bem organizada, regida por regras, acima de tudo, com preparo feito anteriormente, muitas das vezes não dá um grande espetáculo no trampolim da vida. Esse preparo que nós temos que ter para darmos esse espetáculo é através do sentimento e do intelecto. Essas são as duas asas que vão dar respaldo para nós executarmos muito bem o nosso programa. O sentimento está embasado no Evangelho do Cristo. Sentimento de amor. E o intelecto é toda uma experiência que nós vamos adquirir, principalmente através dos estudos, não só letivos em nível escolar, mas qualquer tipo de aprendizado que possa melhorar a nossa condição espiritual. Na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou, a evolução moral acompanha a evolução intelectual? E o benfeitor respondeu para ele, não. Primeiro a evolução intelectual, e, diga-se de passagem, bem mais tarde é que virá a condição moral, a evolução moral. Então nós precisamos estudar, aprender, para buscar aquilo que nós retemos em nossa mente. E a partir daí vai haver a nossa transformação moral. Daí a importância de nós estarmos estudando a doutrina espírita, estudamos o Evangelho, estudando outras fontes informativas, dentro da psicologia, dentro de qualquer fonte que possa dignificar a nossa estada na Terra, no aprendizado do Espírito. Nós precisamos estudar. Não podemos ficar apenas deixando o tempo passar, porque a partir daí vai haver a nossa transformação moral. E o verdadeiro espírita, segundo Kardec, é aquele que sofreu a transformação moral e combate tenazmente as más tendências. Se nós acharmos que nós estamos vivendo muito bem, mesmo agindo de uma maneira irresponsável, imprudente, nós estamos equivocados. Nós temos é que procurar sempre nos melhorar, porque senão nós não vamos ganhar a Copa que nós estamos enfrentando na atual existência. E esta partida não tem rival.
Porque o próprio rival da nossa partida aqui na Terra somos nós mesmos. Quando perguntaram para o Sócrates: Senhor, que devemos fazer para evitar o mal? Ele disse: conhece a ti mesmo. Toda a problemática está dentro de nós. Então nós precisamos nos conhecer e começar a nos trabalhar. E tem regra. Da mesma forma que tem uma regra numa partida de futebol, tem regra para nós. Na pergunta 873 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou: o sentimento de justiça, que essa é a grande regra, é a justiça. O sentimento de justiça é uma lei natural ou vem por ideias adquiridas? Então o benfeitor disse para ele: esse sentimento de justiça é uma lei natural. E diga-se de passagem, nós ficamos aborrecidos, insatisfeitos, incomodados quando alguém pratica uma injustiça. Então é uma lei natural. Nós todos temos esse sentimento de justiça. E aí ele pergunta: mas por quê? Na 874, que é a próxima. Mas por que as pessoas distorcem a justiça? Uns veem de um jeito, outros veem de outro. Porque entra um sentimento alheio que se chama paixão. E que distorce totalmente esse sentimento de justiça. E as pessoas, tendo essa paixão, se justificam e distorcem totalmente aquilo que a própria consciência diz: é certo, é errado. E não pratica a lei de justiça. E na 875, então, Kardec perguntou: mas o que seria, então, essa lei de justiça? Isso é simples. A resposta do benfeitor é respeitar o direito do outro. Essa é a verdadeira justiça. Você respeitar o direito do outro. Porque todas as vezes que nós transgredimos a lei, o direito do outro, nós estamos transgredindo a lei de justiça. E esta lei que rege esse princípio, qual é? Lei humana ou lei universal? Ou lei natural? Aí o benfeitor disse assim: bom, no que diz respeito às leis temporárias, de acordo com os costumes, é a lei humana. Mas a lei natural é eterna. Ela está inserida na consciência de cada um, porque cada um sabe o que é certo e errado. Aí, para fechar, na 876, então Kardec pergunta: como nós podemos entender essa lei de justiça dentro da lei natural? Aí ele disse assim: Jesus já vos disse: fazei ao outro o que gostaríeis que o outro vos fizesse. Que é diferente. Fazei a si o que gostaríeis que fosse feito ao outro. Não, não foi isso que ele disse. Ele disse: fazei ao outro o que gostaríeis que fosse feito a vós. Porque eu fazer para mim o que eu gostaria que o outro obtivesse, isso aí não tem nenhuma vantagem. Eu acho que isso aí não significa nada. Agora, eu fazer para o outro o que eu gostaria que fosse feito para mim, existe a mais perfeita justiça. Então, nós temos regras na vida. É só analisar o que nós estamos fazendo. Será que eu, como um caminhoneiro, estando cansado, querendo descarregar logo o meu caminhão, para voltar para minha casa, e eu encontrasse ali um carro estacionado, num local que é devido a ele, será que eu, como caminhoneiro, eu ficaria feliz ou muito aborrecido? Provavelmente muito aborrecido. Por quê? Exatamente eu estava fazendo para ele, eu não gostaria que fizessem comigo, e eu fiz com ele, então eu estou errado. E nós precisamos começar a pensar nos nossos comportamentos. Nós estamos transgredindo, nós estamos fazendo ao outro o que nós gostaríamos que nos fizesse. Se for, é uma justiça na essência. Se não for, vamos rever os nossos comportamentos. Esta é uma regra geral que nós precisamos adotar para todos nós. E um detalhe: quando eu disse que nós não temos adversário nessa partida, quem impede que nós hajamos com esmero, que nós hajamos com lisura, que nós hajamos com a consciência? Ninguém impede. Somos nós mesmos.
Basta eu querer agir certo, correto. Bom para mim. Estou ganhando pontos nessa Copa da vida. E o grande gol para a gente ganhar e fazer a festa? Qual é o grande gol nesta Copa que nós estamos vivendo? É o bem feito ao próximo. É o amor estuante em forma de caridade essencial. Porque muitas pessoas dizem assim, eu amo tanto, o que você tem feito para o próximo? Nada. Mas como você ama e não faz nada? A caridade plena é aquela que vem embasada no amor. Na pergunta 886, o Kardec perguntou como Jesus via a caridade, como ele entende a caridade. E aí a resposta foi lacônica: benevolência, indulgência e perdão. Então, se nós quisermos marcar o gol, ganharmos a partida e voltarmos com a taça na mão, nós temos que agir com amor ao próximo. E esse amor ao próximo é feito de ação, não de boca para fora. Apenas dizer que eu amo, tem que fazer alguma coisa. É isso que faz a diferença. É nós aproveitarmos o nosso tempo e fazermos todo o bem possível. Porque do lado de lá, o que vai se medir como um mérito espiritual é o bem que nós tenhamos feito ao nosso próximo. Ah, mas como eu posso fazer o bem ao próximo? Olha, é só analisar aquilo que é bom para o próximo. Aquilo que a pessoa precisar naquele momento. Pode ser um telefonema? Pode ser. Às vezes a pessoa está numa dificuldade, sofrendo, está de cabeça baixa, está ali contristada. E um telefonema levanta o moral, o astral daquela pessoa. Apenas um telefonema. Ah, mas telefonar agora? Ah, deixa para depois eu telefono. Já perdeu a oportunidade de fazer o bem para aquela criatura. Amanhã talvez seja tarde. Uma visita. A pessoa está precisando de uma conversa amiga. Ah, mas agora estou cansado. Arruma a justificativa e não vai visitar aquela criatura. Às vezes aquela pessoa está precisando de um remédio, nós podemos comprar e levar para aquela pessoa. Ah, mas agora, hoje, final de semana, deixa para segunda-feira, deixa para depois, e o bem está deixando de ser feito. Diz Dr. Bezerra de Menezes, o anjo da caridade está jogado para outrem. Aproveitar dessa oportunidade, desse anjo da caridade. Então, façamos o bem. Se nós soubermos que alguém está precisando de ser vestido, vamos vestir essa pessoa. Se alguém está precisando de comida, vamos levar comida. Só que a gente não está muito, às vezes, aberto para a análise da necessidade dos outros. São os infortúnios ocultos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, os infortúnios ocultos. Que se a gente quiser, a gente descobre. Mas a pessoa se justifica e não faz nada. Outro dia eu estava sentado numa reunião no Hospital Santa Helena com alguns colegas. E um deles disse para mim, Aguinaldo, Rio Preto é uma cidade privilegiada. E eu disse, por quê? Logicamente que eu sei que é e muito, porque é uma cidade linda, maravilhosa, me acolheu, devo uma gratidão muito grande e eu amo o Rio Preto. Mas de qualquer forma eu quis me informar melhor. Falei, por quê? Porque em Rio Preto não tem pobre, Aguinaldo. Disse, mas como não tem pobre? Não, não tem, porque tem muitas instituições. Aquelas favelas acabaram. As pessoas são assistidas. Não tem pobre em Rio Preto, Aguinaldo. Eu falei, mas você está falando verdade ou você está brincando? Eu falei, não, estou falando verdade. Eu falei, rapaz, você não conhece Rio Preto então? Se quiser ir comigo, eu vou levar você em algumas casas de miseráveis. Não são pobres, são miseráveis. Agora, eu quero crer que essa pessoa nunca se dignou em dar uma voltinha na cercania de Rio Preto para saber quem é pobre, miserável, para que ele possa ajudar. E é o que acontece conosco. Dentro de casa, nós nunca pensamos que lá fora é um desastre. Aqui está tudo bem, lá fora já está ótimo.
E a gente sabe que lá fora é muito diferente do ambiente no qual nós nos encontramos. E é aí que faz a diferença. É nós buscarmos o infortúnio oculto e ajudarmos essas pessoas. Afinal de contas, nós estamos numa Copa de solidariedade, onde nós temos que nos ajudar uns aos outros. Eu fiquei feliz porque eu jamais pensei que numa Copa como essa que nós estamos vivendo agora, tivesse voluntários. Eu, na minha santa ignorância, não achei que tivesse voluntários. Que todas as pessoas seriam aquinhoadas, fossem contratadas, mas eu vi que muitas pessoas se candidataram para participar como voluntários da Copa. Eu falei, meu Deus, como tem pessoas maravilhosas, que se dispõem a trabalhar sem ganhar nada. Estar lá só para ajudar. E mesmo, muitas das vezes, no trabalho que assumiram, nem vão assistir o jogo. Vão ficar lá fora do estádio, não tem televisão, não vai participar nem nada, só pelo fato de ajudar. Então eu pude entender como é importante um trabalho voluntário. As pessoas fazerem um trabalho voluntário. Deus quer que os seus filhos sejam muito bem amparados. Quer que os seus filhos sejam resgatados. Quer que os seus filhos sejam tratados de uma maneira digna. Deus quer investir na formação moral e intelectiva dos seus filhos. Então, qual é o nosso papel aqui na Terra? Já que nós estamos numa seleção enviada lá do mundo espiritual para a Terra, para ajudar os filhos de Deus que estão convivendo conosco. É para nós fazermos a diferença. É para nós fazermos alguma coisa. Para quando nós voltarmos lá de lá, nós voltarmos com a taça na mão. Sermos tratados dignamente, da maneira que nós tratamos os outros aqui. Porque se também nós não fizermos a nossa parte, ao chegarmos do lado de lá, a recepção não será muito calorosa. Quando uma seleção ganha uma Copa, que volta para o seu país, não tenha dúvida, a seleção ela desfila num carro alegórico, recebe os aplausos dos companheiros daquele país, são laureados, são elogiados, são vangloriados pela luta, pelo trabalho que eles fizeram com esmero no programa que eles fizeram para a atual Copa de futebol ou qualquer uma outra Copa que tenham participação. Assim somos nós. Se nós fizermos bem feito o nosso programa, realizarmos com esmero e voltarmos para lá com a dignidade, voltarmos para lá com a consciência do trabalho bem feito, de estarmos fazendo o máximo para cumprirmos o nosso programa, logicamente seremos recebidos de uma maneira diferente. Nós espíritas seremos mais cobrados, porque nós temos consciência de que nós não estamos aqui vivendo a primeira vez. E nem que vamos chegar do lado de lá e vamos esperar um dia de juízo que não sei quando é que vai chegar. E nem que também vai para o céu e para o inferno, que não é verdade. Nós sabemos que nós iremos para um local compatível com o nosso campo vibratório. E por isso nós temos que nos justificar aqui, agora, nesse exato momento. E o ponto de referência é sempre o nosso irmão. Quando Jesus disse, quando fizerdes a um dos pequeninos, é a mim que o fazeis, e ninguém vai ao Pai senão por mim, ele deixou claro que nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a nossa parte. Que nós temos que trabalhar pelos pequenos. De outra forma, nós teremos a decepção de voltar para o lado de lá, no mesmo patamar, e estarmos nos preparando de novo para fazer o mesmo trabalho. Repetirmos a mesma tarefa, viver uma mesma experiência, e depois chegar aqui e ficar reclamando. Meu Deus, por que eu estou nessa situação? Poderia estar melhor se tivesse cumprido antes o programa encetado para a Terra. E um detalhe, na grande maioria, quase absoluta, de nós todos que estamos aqui, nós participamos da nossa programação reencarnatória. E não dá nem para reclamar. Eu estou assim porque alguém... Não.
Porque nós achamos que deveríamos ter passado por essa experiência que nós estamos passando. E ao passar pela experiência, a gente quer fugir de qualquer problemática. Eu tenho o direito de ser feliz. Mas Emmanuel colocou que a felicidade está no dever cumprido. Quer ser feliz? Cumpra o seu dever. Porque se não cumprir o dever, estará adiando a felicidade. E o dever nosso é sempre em relação àquele que está ao nosso lado. Nós temos dever para com a natureza, nós temos dever para com os animais, para com os vegetais, nós temos dever para com os nossos familiares, nós temos deveres para com a grei, para com a comunidade, nós temos dever para com a espiritualidade. Nós não estamos aqui passando férias. E tem almas sublimadas que hipotecaram solidariedade à nossa estada na Terra. Então nós temos que fazer por merecer as honrarias que nós estamos pleiteando para a volta no mundo espiritual. E Jesus fechou tudo isso no único mandamento: amar a Deus, amar o próximo e amar a nós. A melhor maneira de amar a Deus é respeitar a sua criação, zelar por ela. A maneira de amar o próximo é respeitar o seu espaço e fazer por ele tudo que puder e mais alguma coisa. E o amor a nós é nós dedicarmos veementemente para o nosso crescimento espiritual. E nós precisamos sempre entender que a grande oportunidade é aqui, agora, no convívio estreito com o nosso próximo. E quem é meu próximo? Indaguei o coração da vida. E o coração da vida respondeu de uma forma encarecida. Olha em teu próprio lar. É teu pai, tua mãe, teu irmão, teu parente, algum outro familiar. É o doente internado no leito hospitalar. Aquele que convalesce em qualquer outro lugar. É teu vizinho, impiedoso e intransigente. O mendigo que à tua porta vem esmolar. É teu amigo suscetível de amparar-te, ou aquele que sofre e padece em qualquer parte. É aquele que te esquece, o outro que te humilha, a esconder-se no ouro em que se alteia e brilha, para cair depois quando se desilude. O teu próximo é aquele que se faz sombra de virtude, te apoia e te faz concessões. Mas é também aquele que te rouba o lugar e o direito, alimentando sombra de despeito, sem que te saiba ver as intenções. O teu próximo é aquela mulher que te conduz para o bem. Aquele homem que com a sua amante atravessa a área de ninguém, avinagrando corações. O teu próximo, seja onde for, é a criatura que te busca onde estás, procurando por ti o socorro da paz, rogando-te bondade, compreensão e calor, dando-te o nobre ensejo de seguir para a luz na atmosfera do amor. E eu posso em meu próximo viver? Indaguei de forma comovida, e novamente me respondeu o coração da vida. Acende sem cessar a luz do bem. Trabalha, serve, sofre, chora, mas auxilia. Porque sem teu próximo em tua companhia, jamais serás alguém. Muita paz.